Bom dia, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Nosso devocional de hoje, nossa leitura bíblica, não? Marcos capítulo 5 e 6. Vejamos, capítulo 5 inicia falando da cura do endemoniado Gerazeno. Às vezes fala Gerazeno, às vezes fala Gadareno. Entre mentes, eles chegam a outra margem, na terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possuído de espírito imundo. A Bíblia, às vezes, se refere aos demônios como sendo espíritos imundos. Ele vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Ninguém conseguia subjugá-lo. Ele quebrava os grilhões. E diz aqui que de longe ele viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: "Que tenho eu contigo, filho do Altíssimo?" Então perceba que até os demônios reconhecem a divindade de Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, o próprio Deus presente. Jesus fala: "Espírito imundo, sai desse homem." Questiona a respeito de quem ele era. Ele responde que legião é o meu nome, porque somos muitos. Então havia não apenas um demônio, mas vários demônios possuindo a vida daquele homem. Diz o texto aqui que os demônios, verso 10, rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus para mandar eles para os porcos. Jesus fez isso. Jesus mandou eles para aqueles porcos. Eles foram, entraram no corpo daqueles porcos, e os porcos precipitaram para dentro do mar, ou seja, pularam. Era certamente um precipício, um barranco, uma beirada ali que caía dentro do mar, e diz que caiu todos ali e morreram. E veja, eram 2.000 porcos. O prejuízo foi grande. 2.000 porcos caíram no mar e se afogaram. E os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade tudo o que havia acontecido. O povo daquela cidade vai até lá, fica indignado e pede para Jesus ir embora. Eles preocuparam mais com a questão dos porcos em si, do prejuízo material, do que com o grande milagre da libertação daquele homem que vivia numa situação lastimável. Foi um grande milagre, uma grande bênção, mas o povo daquela região não se atentou para isso. Eles ficaram bravos porque tiveram um grande prejuízo com a morte daqueles porcos. Pois bem, diz o texto que quando Jesus está para ir embora, saindo dali, aquele homem, que foi liberto, queria ir com Jesus. Jesus falou não. Verso 19, ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então veja, quando Deus liberta alguém, e Deus libertou você também, salvou você, nós somos salvos, libertos, curados por Jesus,
e a partir daí nos tornamos missionários, evangelistas. Somos salvos e capacitados, enviados para anunciar quem é Jesus e o que ele fez na nossa vida e o que pode fazer na vida dos outros. Então, essa história se repete, você, da mesma forma, é alguém enviado a falar de Jesus para as pessoas que você encontrar pela frente. Depois disso, Jesus passa para o outro lado, diz que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e prostrou-se aos seus pés e com insistência suplicou: minha filhinha está morrendo, vem, e impõe as mãos para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele, atendendo o pedido deste homem. No meio do caminho, a multidão grande seguindo Jesus ali, e narra o texto aqui, a partir do verso 25, que certa mulher que já tinha 12 anos, que estava sofrendo com uma hemorragia, e já tinha gastado todo o dinheiro com o médico e não adiantou nada, continuava doente. Aquela mulher fica sabendo de Jesus, que Jesus está passando por ali, e ela dá um jeito, corre até lá, e assim, era difícil fazer isso, porque na situação dela, ela era considerada cerimonialmente imunda. Ela não poderia andar no meio das pessoas. Mas ela cria coragem na sua fé, ela crê que se ela tão somente encostasse na roupa de Jesus, ela ficaria curada. E ela dá um jeito de ir lá entre as pessoas, mesmo apertado, e toca nas vestes de Jesus, e diz o texto que ela imediatamente foi curada. Jesus volta-se no meio daquela multidão e fala: quem me tocou? Os discípulos: mas como assim? Está cheio de gente aqui, todo mundo te apertando. Várias pessoas já te tocaram? Não, alguém me tocou de maneira diferente e de mim saiu poder. Quero saber quem é. A mulher então chega e fala: fui eu. E Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A tua fé te salvou. Aqui ele não está falando da salvação eterna, ele está falando da salvação daquele mal que estava acometendo ela. Ou seja, falando que ela foi curada. Então, veja, vários milagres de Jesus, várias curas, algumas Jesus requereu a fé da pessoa, outras nem tanto. Alguns momentos, Jesus chega para um homem, por exemplo, que tem a mão mirrada e fala: estende a mão. Ele estendeu e foi curado. Jesus não perguntou: olha, você acredita? E o que dizer daqueles que já estavam mortos? Não tiveram como manifestar fé. Então, não podemos criar uma regra e dizer assim: tem que ter fé para ser curado. Quando Deus quer, meu irmão, minha irmã, Deus cura, quer seja a pessoa tenhando fé ou não. Nós devemos clamar, devemos acreditar, sim, porque em muitas situações a fé foi fundamental, como nesse aqui. Aqui sim, foi fundamental, tá? Mas eu só estou fazendo um alerta para não transformarmos isso numa regra. Porque eu já vi muita gente falando: não recebeu porque não teve fé. Não entendo assim, não. Às vezes nós temos
fé, nós cremos, oramos e jejuamos, e nem assim recebemos aquilo que pedimos. Certo? Então, se toda vez que eu cresce, realmente acreditasse e eu pedisse, eu ganhasse, seria meio fácil, né? Mas as coisas não acontecem conforme a minha fé, mas sim conforme o propósito eterno de Deus. Agora, se Deus se agradar da sua fé, como se agradou dessa aqui, Ele pode te conceder conforme a vontade dele. A partir do verso 35 nos narra a ressurreição da filha de Jairo, né? Então, depois disso, que Jesus curou aquela mulher ali, chega o pessoal lá e fala para Jairo, olha, não adianta mais, sua filha já morreu, pode deixar o mestre aí tranquilo, porque já não dá mais tempo. E Jesus vira para ele e fala, olha, Jairo, não temas, creia somente, tenha fé, Jairo. E então eles seguem para a casa de Jairo, chegando lá, as pessoas chorando. E Jesus falou, olha, ela não morreu, ela está dormindo. E as pessoas zombam, riam-se dele, verso 40. Mas Jesus toma ela pela mão e diz, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos de idade. Capítulo de número 6, Jesus prega em Nazaré. Chegado o sábado, passou a ensinar na sinagoga e as pessoas se maravilhavam do seu ensino, da sua doutrina. Olha, mas esse cara aí não é aquele carpinteiro? A gente conhece ele, conhece a família. Não é possível, né? Começaram a criticar ali. E perceba aqui mais uma vez a questão da fé aqui sendo levantada. Verso de número 5, Jesus não fez ali muitos milagres, né? Por causa da incredulidade deles, verso 6. Então, a incredulidade se tornou uma barreira para Jesus realizar os seus milagres ali no meio daquele povo. É claro, entenda, meu irmão, minha irmã, é claro que se Jesus quisesse realizar alguma cura, independente da incredulidade deles, Jesus faria, porque a incredulidade não pode impedir ele. Aliás, nada pode impedi-lo. Tanto é que diz que ele não fez ali muitos milagres, ou seja, ele fez alguns milagres. Os que ele quis, ele fez. Tá certo? Então, deixando claro isso. Verso 7, Jesus chama os 12, deu a eles autoridade e enviou de 2 a 2, né? Jesus começa a comissionar, a enviar os seus discípulos. Verso 14, a fama de Jesus chega aos ouvidos do rei Herodes. Jesus está se tornando notório e aí, passado esse tempo, vem a questão da morte de João Batista. Diz o texto que era aniversário de Herodes e Herodias, né, essa jovem dançou para ele no seu aniversário. Ele se agradou muito daquela jovem e prometeu dar para ela o que ela quisesse, mesmo que fosse metade do seu reino. E aí, de tudo que ela podia pedir, ela pediu a cabeça de João Batista. Isso entristeceu profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar. Então, João Batista é morto, decapitado.
Verso 30, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto havia feito e ensinado. Jesus, depois de desembarcar, viu uma grande multidão, compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. Passou a ensinar-lhes, né, e até que chega à tarde, né, declinando a tarde, vieram os discípulos. Olha, o lugar é deserto, mestre. Esse povo não tem comida. Despede essa multidão, deixa eles irem procurar comida. E Jesus fala, olha, por que vocês mesmos não dão comida para eles? Ele fala, mas como? Onde vai arrumar dinheiro para comprar comida para esse povo tudo? É muita gente. O que vocês têm aí? Nós temos 5 pães e... Cadê aqui? 5 pães e 2 peixes, né? Verso 38. Então, Jesus parte os pães, dá graças, entrega aos discípulos, eles distribuem, e todos comeram e se fartaram, e ainda do que sobrou juntaram 12 cestos com os pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Naquela época, quando se fazia a contagem, contava só os homens, os cabeças da família. Então, nós podemos supor aqui uma quantidade grande de mulheres e uma quantidade também de crianças. Então, essa multidão aqui, quantos teriam, né? 10.000 pessoas, talvez até mais, não sabemos. Mas o milagre é fantástico, né? Jesus multiplicando e alimentando, e esse milagre aponta para o sustento de Deus para nós, como Ele miraculosamente nos sustenta, multiplica. Às vezes a gente olha e fala, é pouco, não dá, vamos passar necessidade, e Deus vai multiplicando. Olha, seja fiel a Deus e Deus te sustenta. Jesus anda sobre o mar, né? Os discípulos estavam no barco, o mar estava agitado, e depois à noite, já de madrugada, Jesus vem ao encontro deles andando sobre o mar. Jesus sobe no barco e o vento cessou, e eles ficam então admirados com aquilo, o poder do Senhor sobre a natureza, sobre os eventos, sobre as pessoas, sobre os demônios. É o poder de Jesus sobre tudo e sobre todos. Louvado seja Ele. Vamos orar? Pai querido, bendito seja o Teu nome. Agradecemos por Tua palavra e por Teu grande poder. Bendito seja o Senhor. Que a Tua bênção seja na vida de cada um que ouvir esse devocional, Pai. Em nome de Jesus, amém. Grande abraço e que Deus te abençoe.